maravilhoso. Oh, Jesus. A igreja te adora, Senhor. A igreja te adora, Santo Espírito. Um Deus maravilhoso. A igreja te adora. Que a igreja adore ao Senhor de todo o coração. Vá tomando o teu lugar, feche teus olhos, se apresente ao Espírito de Deus. Pai, eu vim te adorar, Santo Espírito, eu vim para me encher da tua presença, do Senhor. Diga: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Jesus, que a minha vida seja para o teu prazer, para o teu deleite, Senhor. Oh, Senhor amado, vem, Jesus. Se entregue em louvor e adoração. Por uns instantes, esquece quem está do seu lado, quem está perto, mas seja adorador. Os gênios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Firmada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Oh, Jesus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os gênios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os gênios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. oh, maravilhoso. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Celebrando a presença de Deus. Teu reino é sempre eterno, Oh, privilégio, Jesus. misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora.
Santo Espírito, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mostra a Deus que você tem o maior prazer em adorar, que você é a igreja de Cristo. Isso mesmo, irmão. O Espírito de Deus, Senhor Deus diz: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Privilégio e honra, oh Santo Espírito, oh maravilhoso Deus, oh Pai querido, oh Pai amado, obrigado Jesus. Nosso Deus, o último domingo do ano, o Senhor nos trouxe até aqui. Queremos engrandecer o Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Mais uma vez esta canção, adorando e exaltando ao Senhor. Vá tomando o teu lugar, feche os teus olhos, se apresente a Deus e diz: Senhor, eu vim te adorar. Senhor, eu vim me encher do teu Espírito, do teu Santo Espírito. Teu maravilhoso, teu maravilhoso Espírito Santo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos aplaudir o nosso Deus? Tá fraco, igreja, para Jesus. Igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Tua igreja te adora. Obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o teu nome. Ah, Jesus, seja engrandecido, exaltado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Valeu, meninos e meninas. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, bom dia. Vamos sentar? Vamos sentar, vamos examinar o celular. Vamos examinar o celular, dá uma olhadinha.
Celebramos o Natal. Data simbólica. Mas nós devemos celebrar. Nós somos de Jesus. Glória a Deus, privilégio e honra. Pessoal, hoje é um dia marcante, né? Como eu disse, vou dizer pela terceira ou quarta vez, não é? O último domingo do ano. Vamos ouvir com bastante zelo, com carinho, o que o Espírito de Deus, que o Papai do Céu tem para falar conosco. Dá uma olhadinha no seu celular, vai. Para não correr o risco de tocar, principalmente durante a palavra. É sério. Aqui nós não usamos celular no culto, nós usamos a Bíblia tradicional, a Bíblia tradicional. Muito bem. Feche teus olhos, põe as mãos no seu coração. Senhor nosso Deus, que o Senhor contemple em cada um de nós, Senhor, um desejo ardente de te conhecer mais e mais. O Senhor nos fala, Senhor, o Senhor nos diz. O Senhor usou o profeta Oséias para dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, para que a vida do teu povo reflita a tua presença na tua luz, na tua paz, Senhor. Uma paz que o Senhor derrama, põe no coração, que é a tua presença. Oh Jesus, o príncipe da paz. Senhor nosso Deus, que o Senhor contemple em cada um de nós, Senhor, um coração preparado e voltado para o Senhor, para que não sejamos negligentes com tamanha riqueza. Que riqueza, Senhor. Oh, maravilhoso Deus, Pai, que preço, que preço. Que preço o Senhor pagou para que o ser humano que estava perdido, desde o pecado de Adão, em densas trevas, para que cada um, Senhor, te encontrando, viva na tua luz e brilhe a tua luz. Senhor nosso Deus, muito obrigada por tudo. Graças damos de todo o nosso coração. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor tem sido em todo o tempo conosco. Pai, nós agradecemos. Não vivemos, como dizem muitos, a fé da sorte. Não, Senhor. Mas vivemos, Senhor, diante do teu Santo Espírito, e que em nós habita. Que honra e que privilégio. Senhor, que te sejamos agradáveis. Que o Senhor contemple isso dentro de nós. Um coração inteiramente voltado para o Senhor. Senhor, os sentidos, Senhor Deus. Oh Pai, dentro da verdade, pois o Senhor é a única verdade. Nosso Deus, que privilégio. Pai, muito obrigada. A tua unção, Senhor, um pouquinho do derramar, um toque do Senhor. Cadeias se quebram, doenças desaparecem. Senhor, a tua luz brilha no meio das trevas quando um coração se abre. Vem, Senhor, nosso Deus, fale conosco. E agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 6. Então esse é um momento muito especial, irmãos, que é o momento da palavra. Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós vamos do versículo 37 ao 39. Vamos juntos? Vamos então? Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Amém, pessoal? Tremendo, né? Pois é. É interessante, irmãos. Quando o cristão, quando a pessoa aceita Jesus e não abre o coração para a simplicidade, para entender o que Deus fala e colocar, receber isso dentro, vocês continuam errando e errando feio, principalmente nos valores, né? Encontrou Jesus, é uma nova história, é só dar atenção. A palavra de Deus, Jesus disse que as palavras dele são espírito e são vida. Elas têm o poder de Deus em si mesmas. Ou seja, eu ouço a palavra, eu entendo que Deus fala comigo, coloco em prática. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai começar a agir. Às vezes as pessoas, elas esfriam na fé, muitas não buscam conhecimento, não buscam conhecimento de Deus, esfriam na fé, o diabo engana, aí os problemas crescem, depois que a pessoa encontra Jesus, ela diz assim, não é possível, Deus não me aceitou, Deus me jogou fora. Deus não joga ninguém fora. Isso é o que Deus está falando conosco, comigo, com você, e fala com qualquer... Ele não joga ninguém fora. Observa bem o versículo 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A questão é chegar até Jesus. A pessoa aceita Jesus e muitos param. Não procuram conhecer o Jesus, conhecer a Deus. A pessoa da Trindade, que é um só Deus, opera em 3 formas distintas. Não são 3 deuses. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha o privilégio, irmãos. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela nunca mais fica abandonada, largada, porque Jesus vem para morar dentro do coração. O Pai está de olho e o Espírito Santo age e opera. Caramba, por que às vezes o cristão não dá esse valor, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo de tanta correria aqui nessa vida, tanta aceleração. A internet está uma aceleração absurda. Você vê como as coisas aceleram, Você vê o Zap agora, você aperta lá para acelerar o que você está ouvindo, sim ou não? Sim ou não? Corre. E corre. E vai chegar onde? Pois é, pessoal. O estilo de vida tem mudado tanto, está tão acelerado que as pessoas não param para ouvir, refletir e se encher de Deus. Depois erram, o diabo entra, invade, arromba, arrebenta e a pessoa fica culpando a Deus. Deus não joga ninguém fora, irmãos. Ele está dizendo aqui com todas as letras, tudo que vier a mim, essa palavra tem que ficar marcante no nosso coração. Hoje é o último domingo do ano. Você está aí, eu estou aqui, porque Deus tem guardado. Mas quanta gente anda pelas igrejas, irmãos, mas não abre o coração para entregar realmente a vida ao Espírito de Deus. A pessoa de Jesus que é a palavra. Quanta gente fica reticente, quanta gente... Eu tenho uma frase que eu digo constantemente, porque a gente escuta isso, não é bem assim. Que isso? Não tem nada na Bíblia que Deus não tenha colocado ou permitido. Inspirado, na verdade, inspirado. Então, gente, parar com isso. Quando os problemas vêm, muitas vezes os problemas vêm, irmãos, e o cristão não está preparado para enfrentá-los. Se o cristão desse realmente atenção à palavra de Deus e fizesse o que tem de ser feito em cada dia, alimentando o seu espírito, alimentando a sua fé, sem os embaraços, sem as distrações que tiram e fazem errar o alvo, tiram do foco. O alvo é Jesus, irmãos. O alvo é a vida eterna. O alvo é agradar a Deus, cumprindo a missão aqui na terra, nas minúcias. Mas Deus quer ser participante de tudo. Deus quer ser participante em tudo na nossa vida.
O Espírito Santo veio para morar dentro. Todo cristão precisa se batizar, ser batizado no Espírito Santo, para ter o Espírito Santo não só sobre a sua cabeça, não só junto, mas dentro, irmãos, para guiar, para conduzir, para dirigir, para acalmar. Deus não joga ninguém fora. A gente escuta isso, às vezes as pessoas chegam, já são de Jesus, e logo estão cheias de problemas, e logo abrem a boca e dizem, parece que Deus não me escuta, que Deus não me ouve, que Deus não me dá atenção, parece que Deus me jogou fora. Quando eu escuto isso, eu me arrepio, e eu digo, meu Deus, essa pessoa não conhece a palavra. Às vezes eu pergunto, há quanto tempo você é de Jesus? Há 10 anos, eu digo, meu Deus, tem misericórdia. Temos que procurar conhecer Jesus, irmãos, conhecer o amor de Deus, atentar para as minúcias dos seus cuidados. É o nosso espírito ligado a Deus. Deus não joga ninguém fora. Quando eu escuto isso, eu logo penso no endemoniado de Gadara. Eu digo, meu Deus, quem se importaria com aquele homem? Todo mundo literalmente queria viver longe dele. É um louco, um arrebentado, endemoniado. Jesus vai até ele. Atenta para isso, irmãos. Passar problemas e lutas não significa que Deus abandonou, pelo contrário. É que não nos preparamos. Se o cristão não se preparar, o diabo tenta. Às vezes a investida dele é pequena, conforme o espaço que ele encontra. Mas às vezes a investida dele é violenta, porque ele encontrou o espaço. A fé esfriou. A palavra caiu no esquecimento. O poder do Espírito Santo está de lado. Se o cristão não se revestir, irmãos, a vida espiritual tem de ser ativa. A busca do Espírito Santo deve ser diária. Não é apenas no culto. Não é apenas no domingo. Quanta gente aceita Jesus, irmãos, e passa a levar uma vida religiosa. Só o domingo, já foi ao culto. Já paguei meus dízimos. Já fiz isso, já fiz aquilo, como obrigação religiosa. Isso não vai revestir ninguém do poder de Deus. Faz parte, mas não é o revestimento e o poder que se precisa para se enfrentar cada dia. Cada dia é um novo dia. De novo, lê esse versículo comigo. João 6,37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se a fé esfriar, a porteira se abriu para qualquer demônio, se ele encontra o espaço. Por quê? Porque se a fé esfria, não há o poder do Espírito de Deus. É como que se Jesus estivesse adormecido na vida desse cristão. Surge um problema, ele não age por fé, não tem a visão espiritual, leva para o natural, cai no sofrimento. Jesus disse que um abismo chama outro abismo. Aí quando a pessoa acordar, diz assim, meu Deus, Deus me abandonou. Não, Deus não abandonou. Literalmente a fé esfriou, como que se Jesus adormecesse. Nós temos de manter a nossa chama de fé acesa. Cada dia, Deus quer seus filhos vencedores. Ele quer seu povo vencendo. Ele quer o seu povo na palma da sua mão. Mas Ele não obriga ninguém a nada. Aí o versículo 38 diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha Jesus como filho. Durante este ano, por muitas vezes, nós observamos a comunhão de Jesus como filho com o Deus onipotente como pai.
E Jesus diz que nós somos filhos da mesma forma que Ele. Claro que através dele, nós somos filhos de Deus por adoção, adoção. Deus não força ninguém a nada, irmãos. Às vezes a gente vê filhos tão ingratos, você diz, meu Deus, como é que pode? Às vezes você escuta cada caso, você no meio do povo de Deus, você diz, que isso? Que falta de consciência, meu Deus. Os filhos crescem, acham que os pais, né? Muitos, tá? Até que os pais têm de se submeter a eles. Você quer ver um exemplo? Essa situação dessa pandemia. Quantas pessoas perderam sua liberdade completa por causa dos filhos e familiares? Pais lúcidos, capazes, inteligentes. Não, meu pai não sai de casa. Sou de uma senhora que o filho a trancou dentro de casa e não a deixava ir na varanda. Uma casa geminada, então a varanda colada com a varanda vizinha. Não, mãe, nem na varanda. Olha aqui. Aí, como é que ela estava vivendo? Penduradinha no telefone. Que nem Zap sabia usar. Não sabia, não conhece nada de mídia social. Aí ligando para um para outro, conversa comigo um pouquinho. Fulano não deixa eu sair, o sol não bate do lado da casa, do outro lado tem a outra casa, o sol não está batendo, eu quero tomar um sol. Eu quero respirar um ar livre. Absurdo, 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 absurdo. Filhos dominadores, dominando a vida dos pais. Como se os pais fossem alienados, incapazes. Loucura, absurdo. Falta de respeito. Uma falta de respeito absurda. E você vê o valor que Deus dá ao ser humano. Deus não vê, Ele não vê idade. Ele não vê forma. Você vê que nós vivemos num mundo dominado pela vaidade. Os olhos das pessoas do mundo se enchem quando conseguem fazer amizade ou colar com pessoas ricas, com pessoas famosas, pessoas ficam orgulhosas, cheias de si. Jesus não, irmãos. Ele vai buscar o miserável lá debaixo do viaduto. Ele quer que se pregue para ele, que se fale do amor dele. Ele vai lá num cantinho de uma casa geriátrica. Se alguém for lá levar o amor dele, ele quer aquela vida. É impressionante como os valores das pessoas têm mudado. Igreja, vamos despertar quais são os seus valores. Quais são os seus valores? Qual é o maior valor que Deus tem sobre a face da terra? A vida humana. O Espírito Santo diz que se todos os recursos do planeta fossem reunidos, não pagariam uma alma sequer. Marca aqui, vai comigo no Salmo de número 49. Vamos lá comigo. Salmo 49. Salmo 49, versículo de número 6 a 8. Quem lê comigo? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Olha aí. O sacrifício de Jesus foi completo para a salvação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. É bom atentarmos bem para isso, tá, irmãos? Eu, quando escuto evangélicos dizerem, não, Deus cura doenças espirituais, as físicas Ele não cura, não. Se não tem jeito, não tem jeito. Olha, com carinho e respeito, mas é tanta estupidez que dói na nossa alma. Como as pessoas subestimam a capacidade, a grandeza do sacrifício de Jesus. Ou, na verdade, nem conhecem.
As pessoas dizem que conhecem, mas não conhecem, como não conhecem o amor de Deus. Você vê o valor que Deus dá a um ser humano. Não importa se ele é um drogado, se ele é um alcoólatra, se é um prostituto, uma prostituta. Deus manda que se pregue o evangelho, que se leve a boa notícia a essa pessoa. Vá, fala do amor de Deus, fala do preço que Jesus pagou pela sua salvação eterna. E que o Espírito de Deus quer morar dentro desse corpo, mas ele precisa primeiro receber a Jesus, se lavar na palavra. A palavra de Deus, irmãos, é como águas que purificam o espírito, a alma e o corpo. É triste quando se vê cristãos que não dão atenção à pregação da palavra, que não se importam em estudar a palavra de Deus para aprenderem verdadeiramente a andar com Deus. Aí erram. É aí que o diabo tem os espaços. Satanás nunca terá espaço se cada área da vida estiver dentro da palavra, ou seja, na vontade de Deus. E não se aprende isso da noite para o dia. Essa história de querer engolir a Bíblia toda de uma vez, eu quero saber tudo, eu leio 3 capítulos da Bíblia por dia, isso tudo é bobagem, isso é falta de sabedoria. O bom é o entendimento. E vai iluminando o nosso coração, vai nos dando a sabedoria de Deus, e nós vamos então tomando as devidas posições. Tem gente que acha que libertação, às vezes eu escuto tanta criancice, tá? Ah, pastora, alguém tem que botar a mão na minha cabeça, eu até manifestar demônio para poder esse bicho sair. Pessoas de Jesus querendo manifestar demônios para ficarem libertas. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Jesus disse que Satanás é imundo, ele é imundo. A pessoa aceita Jesus, ela deve abrir o coração para se limpar o mais depressa possível e não aceitar de jeito nenhum que Satanás toque seu corpo. Que ele não tenha um pelo do seu corpo, que ele não tenha uma unha, como disse Moisés. Moisés, quando saiu do Egito, irmãos, Moisés, quando encarou o faraó, por fim o faraó já com o coração endurecido, o negócio foi sério. O faraó queria ficar com os animais, queria as riquezas do povo de Deus. O Moisés virou para o faraó e disse: nenhuma unha eu deixo contigo, nenhuma unha eu deixo contigo. Irmãos, Deus zelou de tal modo pela redenção, pela salvação, pelo resgate do ser humano, que a obra que Jesus Cristo fez foi completa. Espírito, alma, o que se processa dentro do nosso pensamento, nossas vontades. O coração é o ponto central, é o âmago do ser humano. É o nosso espírito, é a nossa verdadeira pessoa. O nosso coração, irmãos, é como um depósito, é como uma cisterna. Tem que se encher das coisas de Deus. A nossa alma, tudo que se passa dentro de nós, às vezes você se pega conversando consigo mesmo. E é tão ruim quando a pessoa está conversando palavras bobas, conversas como minha vida não vale nada, está lá dentro aquilo, ninguém está vendo, ninguém está escutando. É o que pensam, né? Isso está ecoando diante de Deus. Deus olha e diz: eu paguei a vida para ter você como filho, como filha. A falta de atenção à palavra. Meu irmão, o cristão tem que zelar para não dar uma unha para Satanás, nem um fio de cabelo, meu irmão. Como conseguir isso, pastora? Atentando para a palavra, essa simplicidade, irmãos. O apóstolo Paulo é um mestre de ensinamentos. Claro que tudo é inspiração do Espírito Santo, isso não há dúvida. Paulo, quando escreveu ao povo da cidade de Corinto, o Paulo apresentou um receio que ele tinha
de que aqueles cristãos que ele alcançou para Jesus viessem a se perder, caíssem no engano de Satanás. Porque, olha, não subestime a capacidade, a sagacidade de Satanás em enganar cristãos, não, hein? Porque se fosse assim, nunca haveria um pastor caído, nenhum pastor cairia no adultério, no mundão, fosse lá no que fosse, não cairia. Está pregando a palavra, está ministrando a palavra. Então, temos que ficar alertas, pessoal. Para Satanás pegar um cristão e tentar dominá-lo de volta para a depressão, olha que ele sabe muito bem fazer isso. É só o cristão dar uma cochilada e não manter a chama da fé acesa e o amor a Deus. Enche o seu coração. O sacrifício de Jesus foi completo, espírito, alma e corpo. Satanás sabe o valor que Deus dá ao ser humano. Satanás sabe o valor que Deus dá ao ser humano. Houve a concepção, houve a união do macho com a fêmea, surgiu um novo ser, concebeu, pois o Espírito do Senhor Deus já coloca ali o espírito daquela vidinha, daquela alma. Isso mesmo, já é um ser existente para Deus. O salmista Davi explica isso, Salmo 139. Versículos 14 a 16, Salmo 139, dos versículos 14 ao 16. Quem lê comigo? Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Como o Senhor Deus, os olhos de Deus acompanham o surgimento de uma nova vida, de uma nova existência. O surgimento de um ser humano, de um bebezinho, isso mesmo. Olha, pessoal, é assustador a gente ver o estado de muitos cristãos nos nossos dias que são favoráveis e defendem o aborto. Defendem. É assustador. É assustador. Deus não recebe nada. Pode reunir, como lemos no Salmo 49 ainda agora, todos os recursos do mundo, do planeta. Junta todos os shoppings. Soma todas as riquezas de todos os países. Some as riquezas marinhas. Some todas as riquezas minerais. Soma tudo. Chega para Deus e diz: Senhor, quero comprar a vida de fulano. Deus vai dizer: não recebo. Deus vai dizer: isso não vale nada. O preço foi pago com a vida do único filho. Às vezes o cristão, irmãos, ele faz pacotes, ele se atrapalha. Jesus foi à cruz, né? Jesus resgatou. Amém, amém. Caramba, não tem noção. Não tem noção. Quando há conjunção e surge um novo ser, aquele embriãozinho
que surgiu naquele momento. O Espírito, o Senhor Deus dá o Espírito. Mas ele começou a escrever a história desse ser. A nossa história começa antes do nosso surgimento no ventre da nossa mãe. Deus disse para Jeremias: antes que eu te formasse, antes que tu existisse, eu já te conhecia. Por que o ser humano, irmãos, se deixa arrastar pelas conversas do mundo? Por que às vezes os cristãos se deixam levar, irmãos, pelos conceitos tão miseráveis, tão pobres desse mundo? Por que a pessoa que encontra Jesus, irmãos, não abre completamente seu coração para entender os valores de Deus? Para acabar com aquelas lamúrias, aquelas bobeiras, ficar minha vida não vale nada, porque eu luto, não consigo nada. Ô, igreja, a pessoa está num nível tão baixo de valores que ela não consegue alcançar a presença de Deus, e Jesus está ali. Antes que tu que fosses formados, versículo 14. Eu te louvarei porque de um modo terrível fui formado. Sobe o versículo 13, vai. O 13. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Deus trabalhando cada célula, a natureza criada por Ele. O versículo 14, que nós lemos só pela metade: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista Davi, irmãos, o salmista Davi é fantástico em extremo. Como eu gosto de ler, tá? O que o Espírito Santo fala através de Davi. Porque é um conhecimento, irmãos, é um conhecimento de um valor assim, acima de tudo, não tem. É fantástico demais. Você vê Deus explicando aqui para dizer: olha como Davi entendeu a existência humana. Davi entendeu que naquele momento, que antes que ele fosse formado no ventre da mãe, Deus já o queria. E no momento em que houve a concepção, o Espírito de Deus começou então a registrar, escrevendo tudo o que acontecia no ventre da mãe dele. Olha bem para isso. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado. Dá uma paradinha. Os primeiros dias da gestação, nos primeiros dias, enquanto não acontece a ausência, enquanto a mulher não percebe a ausência da sua visitação mensal, do seu ciclo menstrual, ela pode não ter noção de que está grávida. É o que Davi está dizendo aqui, olha. Estava lá no oculto, ninguém sabia nada. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Quando acontece a descoberta da gestação, o diário de Deus daquela criança já tem inúmeros relatos. Cada dia é um calendário. Momento da concepção. As primeiras células estão formando isso. Momento da concepção, já coloquei ali o Espírito. Só Deus tem esse poder de dar o espírito humano, que é a verdadeira pessoa. E ali então começa o relato da criação, do desenvolvimento daquele novo ser aos olhos de Deus. Observa isso. O que acontece, irmãos, povo de Deus, é que Satanás, ele conseguiu banalizar tanto a vida. Satanás conseguiu jogar na sociedade, em grande maioria, que a vida do ser humano vale nada. Pelo estilo de vida que levam, pelo que ele mesmo atua.
Se Satanás consegue dominar uma pessoa desde a infância com doenças, se ele consegue que uma família viva na miséria e aquela criança cresça sem oportunidade de nada, então os valores ficam lá embaixo. E o que acontece é plantação de maldição em cima de maldição. Eu não devia ter nascido, minha vida não vale nada, minha vida é uma porcaria. Porque isso é o que a sociedade conhece, é o que o mundo conhece. A Bíblia diz, a palavra de Deus, que Satanás engana o mundo inteiro. E que se ele pudesse, enganaria até os escolhidos de Deus. Por isso que o cristão não pode, irmãos, se embaraçar, ser sonolento, negligente. O cristão tem que buscar na palavra conhecer a Deus para saber o valor que ele tem. Conforme o valor que cada um se dá, abre os espaços para os demônios. Eu sou um infeliz, eu sou um doente, só vivo doente, já nasci doente, e eu estou pronto, acabou. Já se cobriu de doença, já se vestiu da maldição, já assumiu a maldição. Isso é o que acontece com a nossa sociedade. E esses desvalores, eles vão sendo passados de pessoa para pessoa. E é isso que está acontecendo, irmãos. Satanás, ele está conseguindo subjugar as pessoas de um modo escravizante, um modo violento. Então as pessoas às vezes entram nas igrejas, mas não dão a devida atenção à palavra de Deus, e o diabo continua enganando. O ser humano é impagável. As pessoas se deixam arrastar, tá, pelo que é aparente. Você vê que hoje existe um excesso por parte de muitos, excesso, né, de coisas para o corpo. Você vê que o estilo hoje, qual é o padrão agradável aos olhos sociais? É a beleza. Ninguém dá valor a idosos. Crianças mesmo têm pouco valor. As pessoas não estão enxergando, igreja, que os valores, Satanás consegue jogar lá embaixo. A nossa verdadeira pessoa é o nosso espírito. O nosso espírito é eterno. Ele é eterno. Ele nunca terá fim. Então, quando surge uma criança, um embriãozinho, quando há concepção, o Senhor Deus coloca ali o espírito daquela nova vidinha. Mas naquele momento, Deus já tem. Deus não precisa de uma papelaria para comprar um diário, não, tá? Ele diz, na palma da minha mão eu te tenho gravado. Você já leu isso em Isaías? É bom ler a Bíblia, pessoal. Eu recebo mensagens dos mais diversos lugares, de pessoas que são de Jesus, irmãos, mas que o estado é assustador. Você diz, meu Deus, tudo tão claro na palavra e tão simples. Então, uma vida, meu irmão, não tem dinheiro que pague. Por isso que Satanás banaliza tanto, porque ele domina pela cegueira espiritual. Se a pessoa cresce no meio desses desvalores, é um banquete para ele. Porque as nossas palavras, o que nós jorramos sobre a nossa vida, é o que está dentro de nós. Então, quando a pessoa diz, droga, eu não devia ter nascido, minha vida não vale nada, ela está expondo o que está dentro dela. Volto a dizer, isso é um banquete para Satanás. Por isso que ele tem tantas aberturas, irmãos. A Bíblia explica, a palavra de Deus, que o nosso ser tem portas e muitas portas. Vocês já leram. Amanhã vamos ter esse propósito. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Deus está falando com o seu povo, está dizendo, ei, levanta a tua cabeça, porque você está cheio de portas para a entrada de bênçãos. Levanta a tua cabeça, ou seja, olha para o céu, para de olhar para baixo. Para de olhar para baixo. Por que
Por que o mal tem dominado com tanta facilidade, irmãos? Por que pessoas dentro de igrejas pensam em cometer suicídio, irmãos? O que é isso? O que é isso? Ah, pastora, a senhora não entende, é a depressão. Eu não entendo de depressão. Eu que sofri, antes de conhecer Jesus, 15 anos com depressão profunda, eu não entendo. Eu entendo que Jesus é a razão da verdadeira alegria. Eu entendo que o Espírito Santo, ele trabalha o nosso espírito e ele nos enche das coisas de Deus. Mas nós temos que buscar. Porque as coisas, a correria do dia a dia tenta nos impedir de nos enchermos do Espírito de Deus. Quantos dias na semana, se você analisar, quantos dias este ano você deixou de orar? Porque você diz, não tive tempo. Não percebi. Quando eu vi, já virou o dia seguinte. Igreja desperta. Satanás não está brincando, desesperadamente. Ele sabe que tem pouco tempo. Ele está tentando devorar a humanidade inteira. Se puder, se possível fosse, como Deus disse, até os escolhidos de Deus. A tua vida, a vida de um ser humano é impagável. O padrão hoje para o mundo é beleza, mas só beleza física. E o que acontece? Normalmente os jovens, eles não param para refletir que os anos vão passar e eles vão envelhecer. Você vê que pessoas sem Jesus ou sem maturidade espiritual, algumas se perdem quando envelhecem, entram em desespero. Não veem o envelhecimento como maturidade, como crescimento espiritual e conhecimento da vida. No Antigo Testamento, os jovens iam se aconselhar com os idosos. Por isso que Israel dava tanto valor aos anciãos. Ou seja, você quer viver bem, meu jovem? Vá conversar com o senhor fulano de tal, porque ele tem conselhos para te dar. Era assim que funcionava. Hoje é um desprezo pela velhice, que é uma coisa tenebrosa. O ser humano, a nossa sociedade está perdida. Se você copiar o mundo, você se perde. Você tem que copiar Jesus 24 horas. Você tem que se alimentar espiritualmente cada dia para não cair nesse engano, nesse engodo desses desvalores. Quais são os valores de Deus? Primeiro, salvação eterna. Eterna. Você vê que Jesus vem ao mundo para salvar um pecador e para tê-lo eternamente do seu lado. Que é isso? Esse é o maior de todos os amores. E aí, a vida? Você contempla a palavra e vê o cuidado que Deus tem em orientar sobre o cuidado com a mente, o cuidado com a saúde. Ah, que isso, pastor? Está lá em Tessalonicenses. Que o Deus de paz vos conserve em tudo, no espírito, na alma e no corpo. Está lá. Está aqui na palavra de Deus. Você vê as epístolas de João. Chega uma das epístolas e o Senhor Deus começa dizendo, quero que tudo vá bem na tua vida e que tenha saúde. Quem já leu? Então, meu irmão, que é isso, gente? Os valores de Deus. Só que se o cristão não acordar, meu irmão, ele se perde nesse mundo doido. Você vê, volta e meia saem noticiários aí, homens e mulheres, mas principalmente mulheres. Foi fazer uma lipoaspiração, morreu no centro, fazendo o procedimento. Foi fazer não sei o quê, morreu. Caramba, e você vê, eu vi um marido de um caso desse, a mulher foi fazer um tratamento de beleza e morreu, perdeu a vida lá. O diabo apronta, pessoal, tudo é espiritual. Tudo é espiritual, tudo.
Aí estava o marido chorando, a criança chorando, a criança do casal chorando, que estava sem a mãe. Aí o próprio marido disse: eu pedi tanto que ela não fizesse, com um corpo tão perfeito, tão bonito. O corpo vai envelhecer, irmãos, para todo mundo. Quem tem 50 anos não volta a ter 49. Quem tem 70 não volta a ter 69. O corpo vai envelhecer, o espírito não envelhece. O apóstolo Paulo diz que o nosso espírito em Cristo, ele é renovado cada dia, exatamente. Mas a vida aqui na terra tem um tempo. E esse tempo tem que ser muito bem administrado em termos de vida. A vida tem propósito da parte de Deus. Somos filhos para honrar o Pai. A vida aqui não é eterna. Então, os valores hoje, mesmo no meio do povo de Deus, estão muito fracos, irmãos, muito defasados. Deus não joga ninguém fora, que isso fique bem claro. O cristão cochila, o cristão esfria na fé, o cristão adormece, o cristão se afasta de Cristo, que é a palavra viva. Depois, os problemas vêm e acaba se perdendo. Parar com isso, pessoal. Eu costumo dizer que a fé é igual uma fogueira. Se você não jogar lenha, a chama se apaga. Ela vai diminuindo, fica um braseiro, mas passados uns minutos, nem brasa você tem. Está tudo frio. Então nós precisamos manter a chama da fé e dos valores sempre acesos. Eu costumo dizer que depois que a gente conhece e encontra Jesus, irmãos, é que se entende os verdadeiros valores. A vida de um ser humano é impagável. Não importa se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é caquético, se é velhinho, se tem dente, se não tem dente. Para Deus, aquela vida custou a vida de Jesus. Então para e reflete. A última parte que eu quero trazer, irmãos, é que o nosso espírito é o nosso coração e a nossa verdadeira pessoa. O que está dentro de nós é o que vai trabalhar na nossa vida. E que quase que, em regra, se expressa pelas palavras. Os nossos valores são jorrados pelo que nós falamos. Então, para afirmar bem, faltam pouquinhos dias, só esta semana, sexta-feira o ano encerra, para nós encerrarmos o ano num nível que agrade a Deus de reflexões, de valores, para iniciarmos 2022 com a visão de Deus, não com essa visão torta, louca, que é a visão social hoje. As conversas do mundo não servem para os filhos de Deus. Você escuta os pecadores, mas não se deixa arrastar por eles. Porque o ser humano sem Jesus, ele não tem noção de valores. Ele não tem noção do que é o surgimento de uma nova vida. O diário que Deus tem no céu, anotando as minúcias cada dia. É fantástico demais quando se entende isso. Sugiro que todos vocês leiam esta semana o Salmo 139, principalmente sobre a existência, o surgimento de um novo ser humano. Vai comigo agora no Salmo 45. Salmo 45. Versículo 1. Quem lê comigo? O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um desto escritor. Eita! Comece a escrever uma nova história na sua vida.
nunca mais diga eu sou um fracasso. Nunca mais deixe um pensamento dentro de você dizer eu não devia ter nascido. Nunca mais. Quando dentro de você surgir esse tipo de coisa, de palavra, de sentimentos, saiba jogar isso fora imediatamente. A vida de um ser humano é impagável. Custou a vida de Jesus. O problema é que muitos cristãos andam no paralelo. Você sabe o que são linhas paralelas? Certamente sabe. Você roda num carro ao lado de uma linha de trem, mas você não está dentro dela, você está fora. Como o trem passa ali, está fora do teu caminho. Não ande no paralelo, o caminho é Jesus. Entra no caminho. Entra no caminho. Deixa Jesus entrar dentro do teu coração e te encher. Tire essa visão louca e torta que o diabo jogou na nossa sociedade, de que a vida não vale nada. O salmista aqui diz, o meu coração ferve com palavras boas. Talvez muitos aqui tenham de fazer uma boa reciclagem. Com a ajuda do Espírito Santo. Isso mesmo. Aproveita esses dias e pede a ajuda do Espírito Santo para fazer você lembrar das conversas e das palavras que tem trabalhado dentro de você, que ninguém escutou, que ninguém sabe, mas que chegaram a Deus. E talvez tenham sido palavras e conversas de muitos desvalores. Deus olhando para você e dizendo, eu fui à terra e derramei meu sangue por você. E você diz que não vale nada. O diabo atua na tua vida e você diz que eu te abandonei. Cuidado, igreja. O nosso espírito é o nosso coração é a nossa verdadeira pessoa. A nossa alma é o que se processa dentro de nós, em sentimentos e conversas. Isso mesmo. As nossas vontades. Você vê o conselho que Davi deu para Salomão, foi que ele conhecesse o Deus do pai dele, mas que o servisse com uma alma voluntária. Aquilo que você faz com alegria, que te dá prazer, faça isso na tua vida. Faça uma reciclagem para dizer, Senhor, eu vou ser um bom depósito das coisas do Senhor. Eu só vou guardar coisas boas e palavras boas. Eu nunca mais vou deixar meu coração, minha mente, minha alma. Ou seja, eu não vou deixar aquilo que é lixo dentro de mim. Porque os desvalores são lixo. O preço que Jesus pagou foi impagável. Então o salmista diz, o meu coração ferve com palavras boas. No final ele diz, a minha língua é a esferográfica. Né? Falar em pena, né? A gente volta lá no tempo que não existia indústria, né? Em que todos usavam uma pena exemplo de ganso, olhavam no tinteiro e escreviam. Deus está dizendo, a tua língua vai escrever o teu futuro. Amém, igreja? Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Que palavra maravilhosa o Senhor preparou para nós. O Senhor está dizendo, tudo que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É tão triste, Pai, quando os filhos esfriam na fé. Porque a fé fria dá espaço a maus pensamentos. O coração frio dá espaço a maus sentimentos, desprezo pela vida. O natural prevalece e só se causa tristezas no teu coração. Tendo o Senhor vindo a este mundo, o Senhor veio e pagou um preço altíssimo pela vida humana. E que preço! Jesus Cristo no Calvário, sendo açoitado, espancado, cuspido, humilhado, isso para nos livrar de todo o sofrimento que Satanás impõe a este mundo. Como o Senhor disse, o Filho pôs vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Quanta gente, Pai, não venceu este ano porque não havia valores no coração, a lâmpada estava apagada. Nosso Deus, como é triste, Pai, o estado em que o mundo se encontra e Satanás dominando, escravizando, jogando o ser humano na lama, no pecado, no sofrimento, agonizando, e o Senhor querendo curar, libertar, mas acima de tudo salvar. Que preço o Senhor pagou. Jesus, muito obrigado. O Senhor está nos dizendo: todo o que vem a mim, de maneira nenhuma eu jogo fora. Jesus, como o Senhor é lindo. Que coisa maravilhosa saber que há um diário no céu da história de cada ser humano existente, mas também tantas interrupções, Pai. É lamentável, Jesus. Nosso Deus, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Amém. Obrigada, Jesus.